o nosso próximo tema tem também, se encaixa aqui, né? Que é justamente a questão do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, estamos falando dele aqui de novo, né? Porque, inclusive, ele está... Para destacar primeiro o seguinte fato, né? O Ciro Gomes está tendo uma ajuda muito grande da imprensa burguesa, né? Ele também está sendo... Não está definido isso daí ainda, mas ele também é uma possível aposta aí no sentido da terceira via, né? Você vê que colocaram o Ciro Gomes no ato da esquerda, ele aparece nos jornais aí o tempo inteiro falando um monte de coisa, né? Mas a gente queria dar um destaque para uma entrevista que ele deu para o podcast do Estadão, né? E nessa entrevista, uma frase que ele fala, que é muito importante, é a seguinte: minha relação com o lulopetismo está encerrada. Ou seja, né, quando ele está dando entrevista para a direita, né, quando ele está sentado ali com o Estadão, com a direita, com a burguesia, né, ele revela o que verdadeiramente ele é. Né? Ele é um cara que é totalmente contra a esquerda, ele é um inimigo do povo, um inimigo da esquerda, né? E ele se coloca aí como alguém que, primeiro, ele se coloca contra o Lula, né? Contra a candidatura do Lula. Ele revela isso daí por essa frase, né? E também outra coisa importante que o Ciro Gomes demonstra com isso que ele falou é que toda a manobra que ele tentou fazer aí de se infiltrar no meio da esquerda, né, de se colocar aí como grande defensor aí do povo, da democracia, não sei o quê, ela não deu certo. Tá, né? Se ele fala que a relação dele com o lulopetismo está encerrada, quer dizer que não está dando certo ele tentar aparecer aí no meio da esquerda. Todo mundo viu aí o resultado dessa tentativa na Avenida Paulista, né? Eu acho que vale comentar, né? Assim, pessoalmente eu não consegui assistir a entrevista inteira, né? Assisti 30 minutos do Ciro Gomes falando mal do Lula, mal do PT, defendendo o golpe, defendendo a Lava Jato, é meio insuportável para qualquer ser humano decente, né? Qualquer boa pessoa. Mas, finalmente, o argumento dele é que por causa da conciliação do Lula, junto o Lula com o FHC, fala que o Lula organizou o mensalão, o petrolão, roubou, fez corrupção para conseguir aliança. Por causa disso, que a política ficou desgastada, né? Essa política burguesa que a gente conhece, e por isso o Bolsonaro teria ganhado as eleições e ganhado tanto apoio popular. Né? Porque o Lula, que é um grande burguês mesmo, né? De acordo com o próprio Ciro, ele teria participado aí desse tipo de política e teria sido um dos principais incentivos para a população parar de gostar de política, né? E não aquela política da República de Bananas que a gente conhece no Brasil, que é quase as videocassetadas aí que a gente vem acompanhando, né? Esse monte de loucurada, enfim, essa coisa, né? Essas promessas vazias que o pessoal faz, esse tipo de coisa que, de fato, desmoraliza a própria discussão política para a população e que leva o pessoal a se radicalizar, né? Ninguém mais confia nesses candidatos engomadinhos, como é o próprio Ciro Gomes, como é o Dória, como são esses candidatos aí da direita e do golpe. Mas o que a gente tem que colocar aqui é que o Ciro Gomes finalmente admitiu, né, abertamente agora, que vai cortar aí as relações com o lulopetismo, ou seja, com os atos do Fora Bolsonaro, com o povo que está na rua, que o povo defende a candidatura de Lula, com o vermelho e com toda a campanha aí de mobilização que vem se radicalizando da esquerda, para ficar lado a lado com seus companheiros abutres e golpistas, né? Essa que é a realidade. Ele foi vaiado, até agora acho que ele deve estar meio ressentido aí com o que o Lula falou, com o que todo mundo fala o tempo inteiro nas redes sociais, né? Falando mal dele, mandando ele tomar no cu, etc. Ele deve ter ficado sentido com isso e acho que ele deu uma desistida aí daquela trégua de Natal, né? Como a gente viu também em outras declarações dele, e que agora ele vai agir como um golpista aí profissionalmente e abertamente, né? Isso é motivo para comemoração, Luan? Pois é. Ele acaba por dar aqui mais uma grande declaração aí contra a figura do Lula, né? Não é a primeira vez e certamente também não vai ser a última. É bom lembrar, como o companheiro Uriel falou, que ele foi bem vaiado nas últimas manifestações, então o Ciro Gomes ele já foi completamente rejeitado pela população, né? O próprio Lula deu uma declaração aí falando que
né? O Lula, ele nos atos, ele seria o cara ali dos 40% dos votos, né? Não seria o cara dos 2%, é uma situação bem diferenciada. Agora, o que eu queria destacar aqui também é que essa crítica aí da conciliação, de não sei o quê, de conversar com o Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é um pouco curiosa, né? Agora acho que cabe ao Ciro Gomes também explicar por que que ele estava indo conversar aí com o José Luiz da Atena para poder procurar o cara para poder ser seu vice. Né? O da Atena, que é um fascistinha aí de uma emissora golpista também, é filiado ao PSL. Né? Tá aí procurando alguma forma aí de entrar na eleição. Foi cooptado, foi tentado aí também pelo próprio Guilherme Boulos. Então tem que ver o que são essas conciliações, essas alianças doidas aí que o pessoal faz, né? Ver se o problema tá realmente no Lula ou se esses caras que são bando de canalha, no final das contas, né? Eu acho que tá mais do que comprovado aqui que o papel dele como abutre, né? O papel dele aqui é desidratar completamente a candidatura do Lula, como foi em 2018, e, de repente, né, se for possível, se colocar como candidato também, né? Afinal, não custa nada tentar, né? Um carguinho, quem não quer? Né? Esses caras aqui eles têm que ser totalmente chutados da política, tem que ser escorraçados das manifestações e ser vaiado como foi feito lá. A vai, inclusive, chega a ser até um elogio, porque essas pessoas aqui merecem, no final das contas. Né? Eu passo a bola para os companheiros de volta. É isso aí. Eu acho que fica claro aí, né? A situação se mostra, isso é muito importante, que a mobilização, o movimento do Fora Bolsonaro e tudo mais, não vai aceitar esse tipo de infiltração. Né? O caso Ciro Gomes, né, que a gente tem comentado bastante aqui, mas justamente para demonstrar isso, é uma prova de que não será aceito esse tipo de infiltração, esse tipo de manobra por parte da população que não é trouxa. Né? O povo não é otário que vai subir lá o Ciro Gomes e vai todo mundo aplaudir que nem um bando de carneirinho, né? O povo sabe muito bem quem é o Ciro Gomes, sabe muito bem o que é a direita, o que são os golpistas e tudo mais, né?